Olá, boa noite. Veja agora no Brasil TV. Novos vídeos mostram a farra dos médicos do SAMU no Rio Grande do Sul. Gente que deixava o plantão 7 horas antes do horário e deixava de atender pedidos de socorro. A Polícia Federal faz uma operação para desarticular uma quadrilha de narcotraficantes no litoral paulista. Operação também no Pará. Policiais e agentes ambientais resgatam 9 trabalhadores mantidos como escravizados no garimpo ilegal. Em Sergipe, um homem é preso suspeito de aplicar um golpe contra 600 pessoas. E na cidade goiana de Anápolis, 50 pacientes são resgatados de uma clínica onde sofriam maus tratos. Você também vai ver. A 123 Milhas pede recuperação judicial e cresce a angústia dos clientes que pagaram por pacotes cancelados e receiam não ver a cor do dinheiro. E ainda a redução do número de jumentos causa preocupação no Nordeste. Os animais vêm sendo abatidos para exportação da carne e do couro. Para a roça eu vou com ele, se eu for pescar é com ele, é para tudo. Para mim, se não for com ele eu não vou. As pernas não ajudam. E olha essa maravilha desses ipês na cidade de Rio Verde, em Goiás. A gente mostra mais daqui a pouco. Hoje é quarta-feira, dia 30 de agosto. O Brasil TV está começando. Você viu ontem aqui no Brasil TV o escândalo causado pela revelação da farra dos médicos do SAMU, no Rio Grande do Sul. Gente que se formou para salvar vidas, mas que usa de vários artifícios para sair mais cedo do plantão. O repórter Giovanni Grisotti mostra novos vídeos de médicos que vão para casa, acreditem, 7 horas antes do fim do horário previsto. Vamos ver na reportagem. Esta seria a escala fake supostamente preparada pela chefia do SAMU para enganar o Ministério da Saúde. Em cada plantão, aparecem 14 médicos por turno de 12 horas. O coordenador médico diz que nem tem espaço para tanta gente na central de regulação, que atende aos chamados do 192. Manter 14 médicos não temos espaço. Essa escala que tu estás me mostrando na mão nunca passou pela minha mão. O nome do coordenador Jimmy aparece na relação de plantonistas, mas ele não trabalha no atendimento ao público. Mostramos a ele uma cópia da escala. Eles disseram o que estavam fazendo e eu disse que eu não queria participar disso. Então o seu nome não poderia estar aí? Não poderia estar aqui. Em nota, o Ministério da Saúde diz que repassa 64 milhões de reais por ano ao SAMU do Rio Grande do Sul. Mas, para receber esse dinheiro, a central de regulação deve manter 12 médicos por plantão durante o dia e 10 à noite. Se as denúncias ficarem comprovadas, os repasses poderão ser suspensos. A Secretaria da Saúde diz que as escalas serão investigadas na auditoria aberta para apurar o escândalo. A escala oficial da regulação do SAMU tem no máximo 8 médicos por plantão, bem diferente daquela supostamente enviada ao Ministério da Saúde, que relaciona nomes de até 14 médicos. Autor das denúncias feitas à RBS-TV, o enfermeiro Cleiton Félix foi à Promotoria de Defesa do Patrimônio Público para entregar arquivos e prestar depoimento sobre a farra dos médicos da Central de Regulação do SAMU. Ele repassou cópias das escalas, que seriam falsas. O enfermeiro também repassou relatórios com todos os atendimentos prestados entre 2022 e 2023, além de vídeos e cópias de mensagens enviadas às chefias. Fiquei impactada, a repercussão é seríssima, o prejuízo é enorme e ele ultrapassa o prejuízo local, onde a reportagem demonstra bem pessoas que ficaram sem atendimento, necessitando desse atendimento. A reportagem demonstra também servidores fraudando a carga horária. Estes flagrantes inéditos mostram 2 médicos cumprindo apenas 5 de um total de 12 horas. Aqui, Jorge Guardiola deixa o plantão por volta de meia-noite, 7 horas antes do fim da jornada. O mesmo acontece com o médico Télio Castro, que também vai embora 7 horas antes do fim. Relatórios dos atendimentos prestados no dia 28 de junho, data dos flagrantes, confirmam que eles atenderam entre 19h07 e meia-noite e 5.
Menos médicos no expediente, mais sofrimento para quem precisa de atendimento de urgência pelo 192. A dona Jussara de Tramandaí depende 24 horas por dia de oxigênio para sobreviver. E quando pediu socorro por causa de uma crise de pressão alta, levou 20 minutos para ser atendida pelo médico regulador. Eu disse, vocês estudaram para salvar a vida. Não é para deixar a gente mais nervosa aqui. A senhora está muito nervosinha hoje. A Polícia Federal fez uma operação no litoral de São Paulo para desarticular uma quadrilha que usava empresas de fachada para enviar cocaína para a Europa. Os criminosos misturavam a droga em diversos tipos de carga e usavam 7 portos para o embarque, principalmente o de Santos. É justamente de Santos que a repórter Thaís Roso traz as informações. A Polícia Federal cumpriu 8 mandados de busca e apreensão aqui em Santos, onde nós estamos, e também na cidade vizinha, a cidade de Praia Grande. E aqui nessas duas cidades funcionavam algumas empresas de fachada que embarcavam justamente cocaína para o exterior, principalmente para os portos da Bélgica e também da Holanda. Nos últimos 3 anos foram apreendidas aqui no Brasil ou no exterior 17 toneladas de cocaína. Os suspeitos, eles colocavam a cocaína em contêineres junto com cargas legalizadas, inclusive no meio de frutas, por exemplo, como mangas, limões. 7 portos eram utilizados por essa organização aqui no país, mas o principal porto utilizado era aqui o Porto de Santos. Hoje, durante esses mandados de busca e apreensão, os agentes apreenderam documentos, também celulares, e a Polícia Federal bloqueou aproximadamente 2 bilhões e 800 milhões de reais em bens e também em contas bancárias. Ao longo de 3 anos de investigação, a Polícia Federal prendeu mais de 30 pessoas. Essas empresas, elas mudavam a cada 6 meses as razões sociais ou os sócios, né? Os sócios eram terceiros ou terceiros desconhecidos ou sócios já conhecidos que se alternavam na sociedade. As empresas operavam no Brasil inteiro, faziam essas remessas para o exterior. Então elas se utilizavam de cargas de frutas, limões, mangas, também de farinha de trigo, utilizavam de ácido graxo, açúcar, madeira. Então era uma rede bem organizada para fazer esse tipo de exportação. Uma operação conjunta da Polícia Federal com agentes de órgãos ambientais resgatou hoje 9 trabalhadores que estavam em condições análogas à escravidão em áreas de garimpo ilegal no Pará. Além de combater a exploração de pessoas e evitar o desmatamento, essas ações também têm o objetivo de garantir a credibilidade do Brasil para as exportações de minério. Policiais federais, fiscais do IBAMA e ICMBio se concentraram na região sudeste do Pará. Mais de 100 agentes cumpriram 20 mandados de busca e apreensão para combater a retirada ilegal de recursos minerais. Garimpos ilegais de cobre, manganês e ouro foram destruídos. Dezenas de equipamentos do garimpo foram inutilizados e os policiais apreenderam 25 quilos de explosivos. Os agentes ainda implodiram postes e transformadores de energia clandestinos, usados para manter os garimpos funcionando. A destruição dos equipamentos é feita quando não há condições de retirar o material apreendido do local das atividades irregulares. Essa é uma prática legal para evitar a repetição dos crimes. Especialistas afirmam que ações permanentes de fiscalização são eficazes para combater a mineração ilegal, mas são insuficientes para evitar fraudes e impedir a extração, a compra e venda ilegal dos recursos minerais. É preciso juntar 2 coisas, a identificação da origem do ouro com a sua marcação física, ou seja, para que a gente saiba de onde aquele ouro foi extraído, e a punição dos responsáveis pela atividade. Se essas 2 coisas acontecerem, o Brasil vai mostrar ao mundo, né, que as nossas exportações de minérios são dignas de crédito e não são produzidas com o sangue dos povos indígenas e a destruição da floresta amazônica. Durante as operações, 9 trabalhadores mantidos em condições análogas à escravidão foram resgatados. Os agentes prenderam em flagrante 2 pessoas suspeitas de retirar recursos minerais ilegalmente e de praticar crimes ambientais.
As 4 operações são desdobramentos de outras ações recentes para combater a mineração ilegal no Pará. São diversos pontos de garimpo legal aqui na região. Quando chegam essas denúncias, né, essas notícias de crime aqui na Polícia Federal, a gente faz um trabalho investigativo, um levantamento, e sendo confirmado que se trata realmente de garimpo, a gente deflagra as operações visando coibir não só a extração ilegal de recursos, mas e principalmente o crime ambiental conexo a essa extração. A Polícia Civil de Goiás resgatou 50 pessoas que sofriam maus tratos em uma clínica clandestina na zona rural de Anápolis, em Goiás. A repórter Letícia Brito conversou com algumas vítimas e conta sobre a situação. Essa clínica, ela recebia idosos, pessoas com deficiência, dependentes químicos, com a promessa de se ter um tratamento. Eles pagavam, as famílias pagavam um salário mínimo por mês para cada pessoa internada. E o que eles tinham, de acordo com a polícia, eram maus tratos, inclusive situação de cárcere privado, porque eles relataram para os policiais que eram trancados depois do almoço, à noite também, não poderiam sair de cômodos ali. Essa clínica não tinha alvará de funcionamento da vigilância sanitária, de acordo com a Polícia Civil. 5 pessoas foram presas ontem. Segundo as investigações, os donos são pastores da Igreja Batista aqui de Anápolis. O homem fugiu e a mulher foi presa. A mulher, inclusive, é servidora da Companhia Municipal de Trânsito e Transporte e foi exonerada hoje. As imagens são fortes, pessoas com sinais de queimaduras pelo corpo, relatos de que elas apanhavam. Teve um relato de um idoso que me disse que enquanto ele dormia, jogavam água nele, simplesmente para atrapalhar o sono. Os relatos são realmente muito fortes. Conversei com um senhor aqui, me chamou a atenção que ele disse que já tinha sofrido muita coisa, que foi o pior lugar por onde ele já tinha passado. Ao longo do dia, policiais e representantes de órgãos de assistência social fizeram contatos com instituições para o encaminhamento das vítimas. E elas também estão recebendo atendimento médico em caso de necessidade. A polícia está investigando o caso. Agora, olha essa história. Numa época em que há tantas denúncias de agressões e assassinatos de mulheres, a polícia de Minas Gerais prendeu uma pessoa que cometeu um crime por não aceitar o fim do relacionamento. Só que, nesse caso, a vítima é o homem e a mulher, de 23 anos, foi presa em flagrante e levada para a delegacia. A arma usada no crime foi apreendida pela polícia. Os militares também recolheram munição, dinheiro e celulares. Esse material estava com Tainara Rodrigues da Fonseca, de 23 anos. Ela é suspeita de atirar contra o ex-amante, de 48 anos, ontem à tarde em Contagem. Segundo a polícia, a mulher não aceitava o fim da relação com o empresário. Eles mantiveram o caso extraconjugal por 2 anos. Ontem, Tainara tentou ligar várias vezes para a vítima, mas as chamadas não foram atendidas. O homem estava no escritório quando soube que a mulher mantinha a filha dele, de 16 anos, sob ameaça com um revólver. Ele foi até o local, no bairro Novo Riacho, quando, segundo a polícia militar, foi baleado por Tainara. Alguém falou para o pai, porque o escritório era ali perto, que tinha uma moça com a filha dele, e ele saiu do escritório e foi ao encontro. Foi quando a autora, tomada de raiva, sacou o revólver e deu 7 disparos na direção do Paulino. Desses 7, só acertaram 3. A polícia encontrou a mulher dentro da empresa onde a vítima trabalha. Testemunhas contaram para os militares que ela invadiu o prédio e provocou uma quebradeira lá dentro. Paulino Guardiano Salgueiro foi socorrido pelos policiais para o Hospital Municipal de Contagem. Ele foi atingido 2 vezes no tórax e 1 no braço esquerdo. Segundo o boletim de ocorrência, o homem chegou consciente ao pronto-socorro e passou por cirurgia. O estado de saúde dele não foi divulgado. Tainara foi presa em flagrante. O caso agora vai ser investigado pela Polícia Civil. A polícia prendeu um homem suspeito de aplicar golpes contra mais de 600 pessoas em Sergipe. As perdas das vítimas somam 40 milhões de reais. Foi a partir de denúncias de pessoas que investiram valores altos que o Departamento de Crimes contra o Patrimônio começou as investigações e descobriu a fraude. A empresa tinha um site e um aplicativo onde eram espelhados os dados de investimentos, mas as informações eram falsas. O dono da empresa, ele maquiava tanto o aplicativo como o site da empresa, de modo que as pessoas
acreditavam que o negócio estava sendo rentável. Tudo parecia legal e bastante lucrativo. O suspeito chegou a fornecer até informes de rendimentos para a declaração do imposto de renda. E para dar ainda mais credibilidade ao golpe, a empresa do investigado, segundo a polícia, patrocinou um time de futebol profissional aqui de Aracaju. O resultado da fraude foi um prejuízo de aproximadamente 40 milhões de reais para as vítimas. As equipes da Polícia Civil apreenderam vários objetos e dinheiro. No local foram apreendidos dezenas de eletrônicos e valores relevantes em dinheiro, em moeda estrangeira também e joias. A empresa 123 Milhas entrou com pedido de recuperação judicial. E os clientes que compraram passagem ou pacote de viagem continuam com dúvidas se vão conseguir o ressarcimento pelos valores pagos. O valor das causas passa de 200 milhões de reais. Era para ser um descanso nas águas dos Lençóis Maranhenses. E tudo se transformou em um problemão para Vanessa. Há 8 dias ela tenta conseguir um voucher na 123 Milhas e nada. Sem voucher, sem viagem, sem sonho, sem descanso, que era o principal, né? Que a gente trabalha para poder descansar. E sem esperança. Os vouchers foram a única alternativa que a empresa deu depois de suspender os pacotes e emissão de passagens da linha promocional no dia 18 de agosto. Desde então, já foram abertos mais de 16 mil processos contra a 123 pelo país. Ontem, a 123 Milhas, junto com a Hot Milhas, que pertence ao grupo, e a Novo Investimentos, sócia da agência de viagens, entraram com um pedido de recuperação judicial. As empresas afirmam que estão enfrentando a pior crise financeira desde suas respectivas fundações e pedem, pelo período de 180 dias, a suspensão imediata de todas as execuções direcionadas contra o patrimônio das empresas do grupo e a imediata suspensão das medidas extrajudiciais, adotadas pelos órgãos de defesa do consumidor. Nesta semana, o PROCON do Distrito Federal proibiu a agência de viagens de vender novas passagens ou pacotes, sejam eles promocionais ou não. Com toda esta movimentação, muitos clientes estão à deriva, sem saber se a empresa vai ter condições de honrar com os contratos. O consumidor poderá exigir o cumprimento daquele voucher, ou seja, aquele voucher ainda pode ser cumprido, pode ser honrado, e em se falando de não honrado, o consumidor passa a ter direito, diante do descumprimento, de habilitar aquele crédito no pedido de recuperação judicial. E também deve ser formada uma espécie de fila para pagamento, que começa com funcionários e impostos e termina com clientes e fornecedores. A gente vai agora para o intervalo e na volta você vai ver a redução das taxas para empréstimo consignado está atraindo muita gente, mas é preciso ter cuidado, porque o crédito, mesmo mais baixo, pode gerar mais dívidas. E a redução no número de jumentos. O animal, que é muito popular no Nordeste, está sumindo dos campos por causa do abate para exportação. Mas muita gente não abre mão do seu jegue por nada nesse mundo. A gente volta já já. Muita gente está buscando empréstimo consignado depois que a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil reduziram as taxas. Mas as pessoas devem ficar bem atentas porque esse crédito mais barato pode acabar gerando dívidas se não houver um controle adequado. O repórter João Vitor Rocha explica. No caso da Caixa Econômica, a taxa de juros do empréstimo consignado do INSS reduziu de 1,74 para 1,70 ao mês. No Banco do Brasil, os juros foram ajustados de 1,81 para 1,77 ao mês na faixa mínima e de 1,95% para 1,89% ao mês no limite máximo. Com o cenário de corte nos juros, aumenta a possibilidade da busca por créditos por parte da população.
Rapaz, se der para fazer, eu faço. Essa economista aponta que a redução dos juros sugere um futuro mais positivo em relação à busca por crédito. O problema só é que muito dessa população já está altamente endividada. Então tem que tomar cuidado com relação a isso. Apesar das condições começarem a melhorar, esse advogado alerta para o risco de endividamento. Antes de contratar um empréstimo consignado, é recomendado ao solicitante que busque no site do Banco Central a média do mercado, se ele está contratando uma taxa de juros que é compatível com a média ou se é a melhor. A redução no número de jumentos preocupa no Nordeste do Brasil, onde o animal ajuda no trabalho no campo. A Universidade Federal de Alagoas já resgatou vários jegues confinados para o abate, mas a situação é grave. Muitos animais são mortos para exportação de couro e carne para a Europa. Oxinho. O jumento ajuda a dona Maria Júlia, que vive na zona rural do município de Piranhas, em Alagoas. Para a roça eu vou com ele, se eu for pescar é com ele, é para tudo. Para mim, se não for com ele eu não vou, as pernas não ajudam. Mas o animal que resiste à seca do Nordeste e ao trabalho duro está sumindo na região. Segundo o Ministério da Agricultura, em 2011 a população de jegues no Brasil passava de 970 mil animais. Até o ano passado, última atualização dos números, o rebanho não chegava a 330 mil. O problema chamou a atenção da Universidade Federal de Alagoas. Um projeto do curso de Medicina Veterinária já resgatou mais de 30 jumentos e trouxe os animais para este espaço na cidade de Viçosa. Eles chegam feridos, vítimas de maus tratos. Alguns estavam confinados para o abate. Aqui recebem todo o tratamento necessário e são encaminhados para um programa de adoção. Essas são mãe e filha. Elas foram resgatadas em Paulo Afonso, na Bahia, um dos municípios nordestinos onde já é raro encontrar jumentos. Tinha muito, mas agora sumiu. É difícil, você vê, muito difícil mesmo. A pesquisa já mostra que um dos principais motivos para o sumiço dos animais é que eles são abatidos para a exportação do couro e da carne, que são vendidos para países da Ásia. A gente tem uma diminuição de quase 50% em 7 anos na população do Brasil, então o risco é iminente e real. Desde 2018, ações que tramitam na Justiça Federal tentam acabar com a matança dos jumentos. O abate chegou a ser proibido por uma liminar derrubada em 2019. A Frente Nacional de Defesa dos Jumentos recorreu. O Ministério da Agricultura e Pecuária informou que o abate é permitido no Brasil, seguindo as devidas orientações para o bem-estar animal e mediante a autorização do Serviço de Inspeção Federal do próprio Ministério. O debate também chegou à Câmara dos Deputados, onde tramita um projeto de lei que proíbe o abate de jumentos e cavalos para o comércio e exportação da carne e derivados. Outro motivo para a diminuição do rebanho é o desinteresse em criar os animais. No interior, muitos são substituídos por motocicletas. Mais prático, mais fácil, mais ligeiro, né? É cada vez mais raro, mas ainda conseguimos encontrar agricultores que não abrem mão do jumento. Manso, forte e trabalhador. Este aqui é o principal aliado do Renato. O trabalho do animal é pesado. Começa o dia transportando leite. Utilizar o jumento no campo é uma prática antiga por aqui, mas o criador também dá um descanso. É bem zelado e quero zelar cada vez que passa e que ele fique velhinho e eu cuidando dele. E para encerrar o Brasil TV, a gente vai dar uma passadinha na cidade de Rio Verde, em Goiás, onde os moradores estão encantados com a paisagem e não é para menos. Dá só uma olhada. Os ipês mudam a paisagem nesta época do ano. Eles florescem em meio ao período da seca. No cenário urbano, entre uma rua e outra, eles exibem toda a sua beleza. Galhos carregados são verdadeiros buquês cheios de flores. Debaixo das árvores, um tapete que a própria natureza decidiu estender para deixar o caminho mais colorido.
Esse amarelo das pétalas chama ainda mais atenção nessa avenida em frente ao campus de uma universidade em Rio Verde. São mais de 60 pés de 3 espécies de ipês capazes de encher os olhos de qualquer um que passa por aqui. Impossível deixar de tirar uma foto. Muitos motoristas diminuem a velocidade para contemplar. A dona Nilda vai além. Eu sinto uma felicidade imensa, porque é uma beleza espetacular. Às vezes a rota é outra, mas eu não deixo de curtir essa beleza. Tem que aproveitar mesmo. Afinal, a floração dura cerca de 2 semanas. Para a professora de botânica, essa cor tão forte das flores tem um motivo. O amarelo serve como um atrativo para os insetos polinizadores. Os ipês florescem basicamente no período de seca. Logo após a floração já começa o desenvolvimento dos frutos e vem uma nova folhagem em seguida. Neste pedacinho de Rio Verde, até a prática de esportes fica mais prazerosa. 3 vezes por semana, o Eduardo e a Letícia pedalam por aqui. Muito bom, né, Lê? A gente passa aqui e vê a beleza da natureza, o que reflete a glória de Deus, é bom demais. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, que hoje começa mais cedo, às 8 horas da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você. Até amanhã.